E a graça e a paz do Senhor Jesus, que seja abundante no seu coração. Nós somos do canal Semeador e agora nós queremos trazer até você o motivo maior deste canal, falar sobre a Palavra de Deus. E deixa eu te convidar, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1. É essa passagem que nós utilizamos como base para o nosso canal, que vai nos contar a parábola do semeador. Acompanhe a leitura. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, uma a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quero agora continuar essa leitura a partir do verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Deixa-me te explicar esta palavra de Deus. O que nós temos aqui é a parábola do semeador. O texto sagrado vai nos dizer que Jesus assenta-se sobre um barco e uma grande multidão se aproxima dele. E todos nós sabemos que, como já foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, que o Filho de Deus abriria a sua boca e ensinaria por parábolas. E essa parábola está justamente no capítulo 13 de Mateus, como também está no livro de Marcos e no livro de Lucas, que nós chamamos teologicamente de livros sinóticos. São os livros que têm uma visão conjunta de todo o ensinamento de Jesus. Mas o capítulo 13 de Mateus é um capítulo muito especial. Considero eu um dos que dá um detalhe melhor, mais exato, mais explicado sobre a parábola do semeador. Agora, venha pensar comigo sobre esta parábola. Nós iremos aprender basicamente dois grandes valores que esta parábola quer nos ensinar. Em primeiro lugar, é o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra mais valorosa, é a palavra mais preciosa, mais importante que pode existir em toda a história da humanidade. E o interessante é porque o próprio Jesus ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a parábola do semeador é uma parábola que exalta a palavra de Deus. Mas o segundo valor que nós encontramos dentro desse texto chama-se o coração do homem, porque a verdade é que o coração do homem é de onde procedem todas as coisas, sejam os bons ou os maus pensamentos.
seja as boas intenções ou as más intenções. Você que é um cristão já deve lembrar do que foi escrito em Provérbios por Salomão. De todas as coisas que se deve guardar, disse Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nesta parábola do semeador, Jesus também valoriza muito a questão do coração, como o centro de todas as coisas, não apenas como um órgão que bombeia o seu sangue, mas falando do coração como que querendo dizer que é o centro, é a porta de entrada e também de saída. E o Senhor Jesus vai nos ensinando dentro desta parábola da seguinte forma: se a palavra de Deus é a palavra mais preciosa que existe na terra, Jesus vai nos dizer que um semeador saiu a semear. Então a primeira coisa que você precisa entender é que esta semente é a palavra de Deus. O semeador, quando sai semeando, esta semente é comparada com a palavra de Deus. Agora entenda, o que vai ser o seu coração? O seu coração vai ser o local aonde esta semente vai cair. E nós teremos precisamente 4 locais aonde a semente vai cair, e simbolizando esses locais, o coração, terão reações diferentes. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que o semeador, quando lança a sua semente, parte dessa semente vai cair à beira do caminho, ao pé do caminho. E nós entendemos que o pé do caminho é o local duro. Naquela época era a agricultura, e Jesus sabia do que ele estava falando. As pessoas andam à beira do caminho. Os animais à beira do caminho também passam levando as cargas. Aí aquele chão fica batido, ele fica duro, fica impenetrável. Então a semente caiu nesta beira do caminho. E Jesus vai dizer que os pássaros, que as aves do céu, elas vêm e comem esta semente. Porque por ele ser duro, a palavra não penetra, ela ficou apenas sobre o solo e ficou muito frágil para ser levada, comida pelas aves do céu. Em segundo lugar, o Senhor Jesus vai dizer que a boa semente é lançada entre pedregais, locais rochosos, cheios de pedra. Mas a semente é tão boa que ela nasce. Mas como ela não tem muita terra, ou praticamente quase não tem terra, ela também não pode adquirir raízes, porque a raiz ela só penetra em um solo fácil, um solo aonde se pode entrar com facilidade. Então sobre a pedra se torna impossível. E o Senhor Jesus vai nos dizer que quando veio o sol e o sol esquentou, essa semente ela acabou morrendo. E o terceiro local que disse Jesus é entre os espinhos. E é bem provável que entre os espinhos, se existiam aqueles cardos, provavelmente existia uma parte de terra. Mas a semente caiu justamente dentro desses espinhos. E ela nasce, e ela até cresce. Mas o Senhor Jesus nos diz que os espinhos sufocaram esta planta. Ela veio então a se tornar uma planta infrutífera. E em quarto lugar, o quarto solo, Jesus nos diz que é uma boa terra. E essa boa terra, disse o Senhor Jesus, a semente cai nela e ela vai produzir. E é uma coisa maravilhosa, porque ela produz a 30, ela produz a 60 e ela produz a 100. O interessante é porque eu fiz a leitura ao contrário do que disse Jesus, porque ele começa falando sobre o número maior. Ele começa dizendo, um produziu a 100, o outro produziu a 60 e o outro produziu a 30. Mas o que na verdade vem a significar esta palavra é porque essa terra é uma boa terra, e essa semente, por ser uma boa semente, caindo nessa boa terra, ela vai ter uma produção maravilhosa. Alguns terão apenas a 30, outros a 60, mas segundo Jesus, alguns produzirão a 100. Então, quando Jesus termina essa parábola, os seus discípulos ficaram admirados, mas também ficaram preocupados. Eles não estavam entendendo o que de fato era essa parábola de Jesus. Qual era o significado espiritual? Porque, na verdade, as parábolas de Jesus, elas são tratadas de elementos materiais.
Veja que Jesus está falando aqui de um contexto de agricultura. É um semeador que pega uma semente e que vai semear a sua terra. E a sua terra vai ter 4 solos diferentes. Um duro, um outro cheio de pedras, um outro cheio de espinho e um que é bom, que é onde Jesus disse que veio a produzir. Mas os discípulos naquele momento não estavam entendendo, mas eles sabiam que toda essa comparação, essa parábola de Jesus tinha um objetivo espiritual, porque na verdade a palavra parábola significa colocar ao lado. É uma comparação de objetos materiais para que se explique valores espirituais do reino de Deus. Então Jesus olha para os seus discípulos e, como nós sabemos, Jesus ama os seus discípulos, Jesus ama toda aquela multidão que estava ali. Na verdade, ele queria que toda aquela multidão entendesse o seu evangelho, mas Jesus ele precisa realmente explicar como de fato, na verdade, essa palavra vai ser recebida. E o Senhor Jesus vai nos dizer, a partir do versículo de número 18, Jesus disse: então agora vocês ouçam, que eu vou explicar para vocês essa parábola do semeador. Aí Jesus começa a falar, veja só, aquela semente que caiu à beira do caminho e o pássaro levou, Jesus nos diz que é aquela pessoa que ouve a palavra do reino de Deus, mas não entende. O que isso significa? É aquela pessoa que estava seguindo Jesus, mas não seguia, na verdade, por interesses espirituais. Ele não seguia Jesus por amor ao reino de Deus. Ele estava com o seu coração fechado, os seus ouvidos tapados, os seus olhos também fechados, porque, na verdade, muitos seguiam Jesus, como nós sabemos, apenas atrás do pão e do peixe, atrás das curas, atrás dos milagres. E na hora da pregação, na hora do arrependimento, na hora da renúncia, muitas dessas pessoas não compreendiam o propósito do Evangelho. E então Jesus vai nos dizer que essa pessoa que ouve a palavra de Deus e não entende o seu verdadeiro sentido, Satanás é como um pássaro que vem e antes que esta semente brote dentro do coração, ele a toma e a tira. Essas pessoas são as pessoas que às vezes até vão a uma igreja, até ouvem uma pregação, até leem a palavra de Deus, mas se você não entender, certamente o diabo vai tirar esta semente. Jesus então continua explicando, ele disse: e aquele que o seu coração é como pedras, ou como um solo cheio de pedras, e a semente caiu lá, Jesus vai dizer que é aquele grupo de pessoas que, quando ouve o Evangelho, ele recebe com muita alegria. Jesus vai nos dizer aqui, ele recebe com alegria, mas assim como aquela semente não teve solo para penetrar as suas raízes, da mesma forma são muitos que ouvem a palavra de Deus, mas eles têm uma alegria apenas no momento, apenas de alguns instantes. E diz a palavra de Deus, como disse o Senhor Jesus, que este sol, pela palavra de Deus aqui que nós entendemos, é quando chega a angústia, é quando chega a perseguição, é quando chega aquilo que Jesus e o apóstolo Paulo fala de dias maus. É a pessoa que crê às vezes, ele ouve o Evangelho e essa semente entra, mas quando começam os problemas, a perseguição, a angústia, a tristeza, as dificuldades começam a bater à sua porta, as perseguições por causa da sua fé, o que Jesus nos diz? Essa pessoa se ofende, essa pessoa abandona a sua fé, essa pessoa simplesmente deixa que esta semente ela venha a morrer. E o terceiro solo, como nós já ouvimos, quando Jesus fala sobre a semente que caiu entre os espinhos, certamente ela cresceu, ela tinha um solo, e ela começa a crescer ao passo que os espinhos estão ali, mas Jesus disse que os espinhos sufocaram esta planta. Ela não pôde frutificar. Jesus está nos dizendo que esses espinhos, eles simbolizam as seduções deste mundo, são os desejos pelas riquezas deste mundo. É a pessoa que, quando ouve a palavra de Deus, ela fica maravilhada, ela fica feliz, ela diz: eu encontrei o Evangelho, eu encontrei a palavra de Deus que é mais preciosa do que qualquer outra coisa. E ela recebe esta palavra e ela vai começando a dar os seus passos na fé,
Mas como disse Jesus, há muita sedução neste mundo. Por que não dizer dos dias em que nós estamos vivendo, não é verdade? Quantas seduções, quantas portas que se abrem para o pecado, quantos prazeres que são apresentados diante dos nossos olhos. O velho hedonismo, dos tempos passados, dos conhecimentos da filosofia grega desenvolvida por aqueles filósofos. E esse prazer hoje está aqui, à flor da pele. Estão aí bem próximo de nós, aos nossos ouvidos, enchendo os nossos olhos. E outros é a ganância pela muita riqueza. Pessoas que estão praticamente dando sua alma ao diabo por causa do dinheiro. É como já dizia um certo filósofo, O dinheiro ele não fala, o dinheiro ele grita. E ninguém melhor do que Jesus para falar para nós sobre isso. É uma pessoa que está entre espinhos, está sufocado. Me permita dizer isso. Pode ser que de repente, não sei, você ou alguém que você conheça viva uma situação como essa, que já começou a dar os seus passos na fé, que já começou a ter este amor pelo Evangelho, mas há uma preocupação muito grande com as coisas dessa vida, os prazeres, as riquezas. E sabe o que disse Jesus? Ele não está dizendo que a riqueza é pecado. Ele não está querendo dizer que você não possa trabalhar, que você não possa investir, que você não possa se tornar um homem rico. Não, mas que isso não seja um espinho. Sabe do que me lembra? Você que é um cristão, você deve se lembrar também. Quando o povo de Israel foi possuir a terra por herança, o que foi que Deus falou? Essas nações que não conhecem a mim, disse o Senhor, que são pagãos, que vão certamente atrapalhar a vida de vocês, o Senhor usou uma expressão assim parecida quando ele disse: esse povo ou esses povos serão como espinhos, e serão espinhos que irão cravar em vocês, e o espinho vai cravar, vai furar, vai ferir, vai te dar dificuldade de andar. Aqui também Jesus está querendo dizer que quando existe dentro do nosso coração essa ganância, quando existe dentro do nosso coração essa loucura, muitas das vezes, essa sedução entra dentro do nosso coração, entra na nossa mente, a gente não consegue mais olhar outra coisa. Aí sabe o que acontece? A beleza de Cristo simplesmente deixa de brilhar para nós. Os valores eternos simplesmente deixam de existir para nós. Aí a gente agora já não está mais preocupado com a glória de Deus, estamos preocupados com a nossa glória. Que o que brilha agora não são, é verdade que é símbolo, não são mais os símbolos das joias preciosas da Nova Jerusalém, de joias tão belíssimas que brilham, que têm o seu esplendor, que têm a sua glória. Não, o que brilha agora são os tesouros da terra. E o que foi que Jesus nos ensinou, meu irmão, minha irmã? Jesus nos disse que você deve construir, que você deve ajuntar tesouros no céu, não na terra. Sabe por quê? Porque ele disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Veja como Jesus é inteligente, veja como o Filho de Deus é Deus. Ele, conhecendo todas as coisas, ele já sabia que essa ganância e essa preocupação com a vida, com essa loucura de crescer, de ficar rico muitas das vezes, sufocando a fé, sufocando a boa semente que foi plantada com tanto amor. Jesus está dizendo: é porque o seu coração está nesse tesouro. Olha, eu quero agora partir para o último solo, a última parte dessa parábola, para que a gente se alegre, Vamos sair desse momento de tristeza de uma semente que não vai produzir entre espinhos. O Senhor Jesus nos diz que essa boa semente vai cair numa boa terra. Faz a comparação. Se a semente é boa e a terra é boa, não tem como dar errado. A semente é boa, é a palavra de Deus. O solo, como eu já lhe expliquei, é o nosso coração. Se ele é bom, então a gente tem uma junção de duas coisas. Uma que vem de Deus, que vem do céu, que é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, essa palavra não é de um pastor. Eu sou cristão, sou evangélico. E quero lhe dizer aqui, com todo respeito, não é uma palavra de um pastor. Você que é um cristão católico, não é uma palavra de um padre. Não, essa palavra, estou te dizendo, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela vem perfeita. Essa palavra, ela vem com toda a capacidade de produzir.
Quero aqui te dizer uma coisa. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui, para a gente considerar essa semente na boa terra. Aonde a semente não produziu, o problema não era a semente, tá bom? Olha só. Aonde a semente não produziu, o problema não foi a semente. O problema foi os solos. Um era duro, impenetrável. O outro era como pedra, como rocha. E o outro estava cheio de espinhos. Então, em momento algum, dessas três partes, aonde a semente não produziu como Jesus queria que produzisse, mesmo a 30, 60 ou a 100, eu quero lhe dizer que a semente tinha a mesma propriedade. A semente tinha a mesma virtude, ela tinha o mesmo poder, ela tinha a mesma autoridade, ela tinha a mesma capacidade. Era a palavra de Deus. Agora, aqui no final, Jesus vai nos dizer que essa terra é uma terra boa. E como que eu entendo que ela é uma terra boa? Vamos fazer o seguinte, vamos contextualizar. O que é uma terra boa? É o inverso dessas três que já passaram. Então vamos começar assim invertendo. Se a terra de solo duro, aonde não produziu, o que nós temos para produzir? Uma terra frouxa, aonde passou o arado. Aquela terra soltinha que a semente quando cai penetra. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma terra boa é essa terra arada, uma terra pronta. Eu quero te dizer que não é a religião que faz isso no seu coração, não é a filosofia, não é uma faculdade, não. Você sabe quem é que faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que, como um trator de arar, está arando o seu coração, está abrindo, está afrouxando essa terra, para que quando a semente cair nela, ela possa produzir. Em segundo lugar, se a boa terra é o inverso dessas que passaram, quero te dizer uma coisa, que uma terra boa é uma terra sem pedras, sem rochas. Essa mesma terra que está frouxinha para a semente cair e produzir, o Espírito Santo, da mesma forma, é o Espírito Santo quem tira as pedras. Porque um coração pedrificado, um coração endurecido, um coração que não deixa que essa semente entre e encontre terra para poder penetrar as suas raízes, é um coração que jamais irá produzir o bom fruto. Essa semente não vai ter força, embora ela tenha toda a força. Eu quero te dizer que o profeta Ezequiel, ele falando para o povo de Israel, ele disse, pelo Espírito Santo, o Senhor disse, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês. E quando eu tirar esse coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. E depois que eu colocar esse coração de carne, vocês vão chorar, vocês vão se ajoelhar, vocês vão se arrepender. Aí sabe o que Deus disse que vai fazer? Aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Eu quero te dizer que uma boa terra é um coração que luta para que nunca fique pedrificado. Nunca fique pedrificado. Eu quero te aconselhar em nome de Jesus. Se alguma coisa quer pedrificar o teu coração, eu já vou te dizer algumas coisas. Você sabe o que mais pedrifica o nosso coração? Você sabe o que mais pedrifica o nosso coração? Ressentimentos, mágoas. E quem de nós estamos livres disso, não é verdade? Quantas vezes, desde a nossa infância, pessoas que, me permitem dizer isso aqui, quantas pessoas que às vezes na sua infância sofrem dentro da sua casa, sofrem humilhações, sofrem às vezes até abusos, às vezes é no trabalho quando cresce, é numa escola, sofre muitas das vezes um tipo de preconceito, e isso vai gerando um sentimento ruim chamado mágoa. E eu quero te dizer que a mágoa é como um veneno, e é como um veneno que mata, e que às vezes a pessoa pensa que tendo mágoa, ódio, ressentimento, desejos ruins pelo outro, você pensa que o outro vai ter algum tipo de influência. Esse tipo de veneno só mata aquele que tem. Então, deixa-me te dizer uma coisa, que aquele que come essa mágoa, que ingere essa mágoa, que engole este veneno, vai morrer pensando que é o outro que vai morrer. Então é hora de se libertar disso. Então Jesus está nos dizendo que essa boa terra também é uma terra que não tem essas pedras,
que não tem esses ressentimentos, essas mágoas, essas coisas que deixam o coração, a boa terra endurecido. E também uma terra, boa terra, aonde vai produzir este bom fruto, também não tem os espinhos. É uma terra limpa, é uma terra sem esses cardos, que entra o espinho e que incomoda, que perturba. Então deixe eu aqui começar a minha finalização desse vídeo, te desejando em nome de Jesus, que assim como Jesus disse que tem uma boa terra, porque você que está me ouvindo, que está entendendo, você deve ter dito, poxa, será que não vai ter um final feliz? Tem um final feliz, viu? Não é história das lendas da Inglaterra, né? E viveram felizes para sempre, não, mas eu quero te dizer que quando começa na terra dura, depois nas pedras, depois nos espinhos, eu quero te dizer que o melhor Jesus deixou por último. Ele disse que nessa boa terra essa semente vai cair. Alguns vão a 30, outros vão a 60, e Jesus disse que alguns chegam a 100. Deixa-me te dizer um conselho, te dar um conselho em nome de Jesus. Essa palavra de Deus que está indo até você, ela está indo como essa semente. Agora eu te faço uma pergunta: como está o teu coração? Teu coração está duro? Impenetrável? Pisaram em você, assim como eu falei no início, alguém que vai pisando à beira do caminho, os animais com as cargas, levando as cargas, e a terra fica dura, batida. Será que você diz assim, a vida não é justa? Será que essa expressão não está causando em você dureza no seu coração? Será que não há pedras? Alguém te humilhou, alguém te desprezou e você guarda essa mágoa no seu coração, teu coração pedrificou? Ou será que por causa deste mundo cheio de brilho, cheio de ilusões, de tanta fantasia, essa ganância do mundo, essa vida acelerada do imediatismo por riquezas, e às vezes até ilícita, passando por cima de alguém, ferindo alguém, destruindo preceitos, conceitos, será que tudo isso não está causando essa dificuldade no seu coração? Eu quero te dizer em nome de Jesus, essa palavra é para te ajudar. Eu desejo de todo o meu coração que a palavra de Deus, como uma semente, alcance o teu coração. E oro e peço que o Espírito Santo faça com que nesse teu coração duro comece a se tornar uma terra boa. Nesse coração cheio de dureza, pedrificado, comece a se abrir e comece a ter uma terra boa, arenosa. E aonde tem esses espinhos, eu peço que o Espírito Santo tire esses espinhos do seu coração. Que o teu coração seja uma boa terra, que venha produzir e venha produzir muito para Deus. Olha, quando eu me converti em 1995, que eu entendi o Evangelho, que eu compreendi o Evangelho, foi a coisa mais especial, mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. E já fazem alguns anos e estamos aqui. E eu quero compartilhar com você essa mesma palavra. Eu desejo que assim como essa boa semente caiu na boa terra do meu coração, o Espírito Santo me ajudou, transformou a minha vida, eu desejo que Ele também transforme a sua. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Esse é o nosso canal, é só começando, viu? É o nosso primeiro vídeo desse canal, o Semeador. E escolhemos justamente essa parábola de Jesus para que você compreenda qual é o propósito do nosso canal, o Semeador. Nós queremos, pela graça de Deus, ser esse semeador que vai sair semeando essa boa semente, que é a palavra de Deus. Então eu peço que você, em nome de Jesus, receba no seu coração e que seja abençoado você, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.